Olá, esse é o nosso grupo do projeto integrador da Univesp. Somos do Polo de Cubatão e estamos cursando o segundo semestre do curso de licenciaturas. O título do nosso projeto é Práticas interdisciplinares no contexto do ensino remoto, possibilidades para o multiletramento. Esse trabalho foi desenvolvido com a intenção de contribuir como caminho para uma solução do seguinte problema: como desenvolver competências e habilidades relacionadas ao multiletramento em alunos dos anos iniciais do ensino fundamental? Chegamos à constatação desse problema através de entrevistas com professores e gestores atuantes numa escola da rede municipal de Cubatão, utilizando metodologia qualitativa e design thinking. As entrevistas nos revelaram uma dificuldade dos professores em utilizar tecnologias de informação e comunicação em suas aulas e também uma preocupação deles com as dificuldades de muitos alunos em lidar com interdisciplinaridade e multiletramentos, especialmente na questão do letramento matemático. Antes de começar a falar mais sobre o desenvolvimento do projeto, convém mencionar aqui a definição de multiletramento. Trata-se de uma forma de letramento que utiliza linguagens diversificadas que vão além da função decodificadora. Tendo em vista o problema encontrado, partimos para a sua solução, que é justamente um plano de aula capaz de contemplar uma aula à distância, utilizando recursos de tecnologias digitais de informação e comunicação, abordando o multiletramento e a interdisciplinaridade. O resultado esperado é que esse plano de aula auxilie os professores da escola como uma opção de aula exemplificada, utilizando recursos das tecnologias digitais de informação e comunicação, visando também uma maior participação do aluno no processo de ensino e aprendizagem, assim como um melhor desempenho nas questões do multiletramento e da interdisciplinaridade, lembrando que se trata apenas de uma contribuição, pois temos entendimento de que um plano de aula não seria suficiente para sanar essa necessidade. Nós criamos, então, um mapa mental que auxiliou a construir as ideias necessárias ao plano de aula. Conforme novos desafios surgiram, fomos atualizando o mapa, até chegar à solução inicial para o plano de aula, cujo componente curricular é matemática. Escolhemos matemática por ser a disciplina em que os professores encontraram as maiores dificuldades. Decidimos então planejar a aula para uma turma do 5º ano com o tema porcentagem, utilizando a plataforma de ensino Google Classroom, onde seriam inseridos material didático e as atividades a serem realizadas. A execução da aula poderia ser através de videoaula gravada ou online, pois o Google Classroom permite essas duas possibilidades. A ideia no plano foi utilizar metodologias ativas de ensino que promovessem uma participação dinâmica do aluno no processo de ensino e aprendizagem. O plano previu o uso de dados numéricos retirados de notícias sobre a atual pandemia de Covid-19 como recurso de material didático. Após apresentar a solução inicial aos professores e pensarmos sobre suas considerações, chegamos à conclusão que faltava ao plano de aula a inclusão de algo que promovesse uma maior interação para a aula quando fosse executada. Então, adicionamos a utilização de um formulário do Google Forms com questões de múltipla escolha a serem respondidas pelos alunos. Consideramos que esse formulário conferiria uma interatividade maior para a aula. Montamos um mural no Google Classroom para exemplificar resumidamente como nós poderíamos executar o plano de aula. O passo a passo da aula é constituído pela seguinte sequência: utilização do gráfico gerado pelo Google Forms para dar início à aula com as primeiras conceituações, elaboração da correspondência entre o gráfico em porcentagem, números parciais e totais das respostas e frações, e, por fim, uma análise de dados numéricos atuais sobre Covid-19 e identificação de dados de porcentagem. Elencamos como material de avaliação o texto escrito a partir dos dados numéricos, utilizando os critérios de criatividade
análise e interpretação correta destes dados. O objetivo deste trabalho foi desenvolver competências relacionadas ao multiletramento e matemática para alunos do 5º ano do ensino fundamental, levando-os a uma compreensão de textos em gêneros diversos sobre Covid-19. Elaboramos um plano de aula para uma escola da Rede Pública Municipal de Cubatão, com a abordagem de multiletramentos, utilizando recursos de tecnologias digitais de informação e comunicação e, portanto, atingimos objetivos inicialmente elencados. Durante a discussão, em busca da solução final, priorizamos uma forma mais interativa do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Para isso, foi construído um plano de aula com a metodologia ativa de ensino. Desta forma, consideramos que o projeto integrador contribuiu para a solução do problema detectado em relação ao desenvolvimento de competências e habilidades referentes ao multiletramento com o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação no contexto selecionado. Estas são as referências bibliográficas utilizadas no desenvolvimento do projeto integrador. Muito obrigada!